Bem-vindos à Alquimia do Coração, um canal dedicado a todos aqueles que queiram refletir e tornar mais conscientes os seus padrões relacionais, aprendendo mais sobre si mesmos, sobre o amor e definitivamente sobre aquilo que ele não é. Eu sou Cristina Leal, terapeuta transpessoal, escritora e especialista em crescimento pós-traumático resultante de relações abusivas. Acredito que é possível renascer e quero que saiba que é um privilégio enorme estar aqui e agora a partilhar-me consigo. Olá, aqui estamos para mais um episódio no nosso canal. Hoje o tema são as relações abusivas e o trauma e se há efetivamente uma relação entre eles. Eu começo com um pequeno texto que diz o seguinte: a traumatização é um excesso de passado no meu presente, mesmo que eu não tenha consciência dele, pois é o passado porque não passou que acaba por me governar. Este é um pequeno texto da Liana Neto, com quem eu tenho o privilégio de aprender, a doutora Liana Neto, e eu comecei com este texto porque durante muitos anos eu fiz uma pergunta a mim mesma no que diz respeito às relações abusivas e às dinâmicas que as mesmas traziam e trazem sempre agregadas a si. Então eu verificava que e perguntava por que razão é que o stress vivido, portanto aquela situação aguda vivida numa relação abusiva e que deixou a pessoa doente, não é? E muitas vezes até fisicamente doente, porque é que depois da relação terminar, a pessoa não só muitas vezes continua doente, como ainda piora os seus sintomas. E esta pergunta era uma pergunta que nos atendimentos me vinha com frequência, porque eu via efetivamente que a relação terminava e a pessoa não melhorava, antes pelo contrário. As respostas que eu fui encontrando, eu estou a falar deste trabalho há alguns anos, é esta parte, não é? E nós estamos sempre em mutação e estamos sempre a descobrir coisas novas em nós e no outro, não é? E eu sou muito curiosa e gosto muito de aprender. Então comecei a vasculhar por todo o lado e as respostas há uns anos atrás eram muito baseadas na relação que existia entre a relação abusiva e a codependência. Ou seja, isto acontecia, portanto as pessoas pioravam os sintomas porque havia padrões de codependência. E, portanto, eram estes padrões que faziam com que os sintomas piorassem. E depois também aquela ideia que ainda é transversal e que a Organização Mundial de Saúde em relação à adição está muito, portanto é muito direta quando afirma que a adição é uma doença, apesar da codependência não ser considerada por alguns uma adição. Vi muita coisa que se referia à codependência como uma doença quase incurável, não é? E crónica. E eu confesso-vos que isto sempre me deixou muito inconformada e impotente, porque eu assistia a padrões destrutivos repetidamente e que eram justificados até pelas próprias pessoas como isto é a minha doença. Portanto, ao ser a minha doença, eu posso realmente trabalhar nestes padrões, mas eles vão estar sempre cá vivos,
dentro de mim e, portanto, vão ser sempre vai ser sempre aquele lado que me vai engolir todos os outros. Isto não me fazia sentido. Então, devido a uma situação que aconteceu na minha própria vida, com uma relação extremamente abusiva, onde eu estive a determinada altura por não perceber o que é que estava a acontecer, e exatamente porque tenho padrões também destrutivos, não é? Então eu comecei a perceber que havia muito mais para além daquela resposta da codependência, e que, indo mais fundo no tema, comecei a aprofundar, a estudar, comecei a fazer formações mais até somáticas, portanto, onde o corpo tem realmente uma resposta para esta situação dos padrões. Os padrões não estão propriamente na mente, apesar de nós acreditarmos que sim. O corpo, através das sensações, dá-nos respostas e faz-nos perguntas. E tudo isto muda um bocadinho esta noção de que a codependência é uma doença, e é uma doença que leva-nos a relações abusivas e que isto é incurável. Então, o que eu fui percebendo é que a base da codependência é efetivamente o trauma. Isto poderá não ser nada de novo se não fosse o caso de eu verificar que as pessoas que são diagnosticadas, entre aspas, como codependentes, trabalham no padrão e não naquilo que leva a que o padrão aconteça. E como diz, eu penso que era, como dizia, penso que é o Einstein, nós não podemos curar, não sei se é o Einstein, se era o Carl Jung, olha, eles que me desculpem, o que importa aqui é a intenção da frase. Nós não podemos curar algo no mesmo sítio, não podemos curar a pessoa onde a pessoa adoeceu. E ao começar a mergulhar no trauma, eu comecei a refletir e a perceber que, e a estudar, obviamente, que apesar de trauma ser diferente de traumatização, porque a mesma situação que pode ser considerada de trauma, por exemplo, um acidente de automóvel onde viajam 4 pessoas, todas passam pela mesma situação, mas nem todas respondem à situação da mesma forma, da mesma maneira. Então nós podemos dizer que o trauma nem sempre traumatiza. Uma situação que aparentemente é de trauma, traumatiza uma pessoa e pode não traumatizar outra. Ou seja, como diz o Dr. Peter Levine, da experiência somática, o trauma efetivamente, ou a traumatização, não está no evento, mas sim no sistema nervoso. É algo que está implícito em nós. Não é o evento que nos traumatiza, mas sim a resposta que nós temos, que nós damos àquela carga que foi recebida no evento. Então, se nós formos um bocadinho para a questão das relações, uma relação abusiva carrega em si uma carga bastante excessiva de stress, não é? Porque o abuso constante, ainda que não seja um abuso físico, pode ser um abuso psicológico, causa-nos bastantes distorções, e eu já irei falar nisto. Ora, esta carga excessiva provoca, obviamente, o corpo responde através de múltiplas formas. Pode ser através de insónia, pode ser através de fibromialgia, pode ser através
sei lá, de síndrome do cólon irritável, porque nós também sabemos hoje, e a teoria polivagal, que vos convido também a procurarem, se tiverem interesse, fala-nos efetivamente que há um nervo, o nervo vago, que está diretamente, que percorre todo o nosso corpo e que numa situação efetivamente em que nós não conseguimos descarregar o stress, isso tem um grande impacto sobre as nossas vísceras e todo esse impacto provoca, portanto, digamos que vai às vísceras e vai novamente ao cérebro e, portanto, todo esta... Eu agora não vou entrar na teoria polivagal, mas nós efetivamente, perante uma situação de abuso e perante uma situação de stress crónico, nós criamos uma memória que depois repetimos, isto é fisiológico também, obviamente, e repetimos sem nos apercebermos muitas vezes que a estamos a repetir. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Indo ainda à pergunta lá atrás outra vez. Muitas vezes, quando o abusador vai embora, a relação termina, ficam os resíduos, não é? Os resíduos traumáticos disso. E, portanto, uma das coisas que acontece é a introjeção do abusador. Ou seja, como o meu sistema nervoso, como todo o meu corpo está habituado àquele nível de cronificação do stress, e normalizou, não é? E normalizou aquilo como aquilo sendo horrível, mas normal, entre aspas. Então o que vai acontecer é que se o abusador se foi embora, eu vou abusar de mim mesma. Porque é isto que é a resposta daquilo que me aconteceu durante o tempo em que eu permiti o abuso, porque isto é aqui um campo... falar de trauma e de relações abusivas é sempre um campo muito vasto e muito... tem muitas, como eu costumo dizer, tem muitas árvores para visitar, não é? Porque efetivamente nós muitas vezes percebemos pela mente que estamos a passar abusos, mas não conseguimos tomar a decisão de sair do abuso, porque aquilo é normalizado em nós. E isto não é para ser percebido. E muitas pessoas, às vezes, que estão de fora, querem perceber isto, não é? Como é que a pessoa... Eu agora vou falar de mulher, mas poderia ser homem, já disse isto várias vezes neste canal. Como é que uma mulher tão inteligente... eu recordo-me uma vez que me perguntaram, numa situação, com uma pessoa com quem eu estive, com quem eu vivi, que durante um jantar, durante uma conversa, realmente me humilhou bastante perante os amigos, rebaixou e humilhou. E no dia seguinte, essa pessoa que estava no jantar, uma amiga, ligou-me e disse-me: eu só te quero fazer uma pergunta. Como é que uma mulher como tu permite aquilo que eu vi ontem? Como é que isso é possível acontecer? E eu disse: pois eu percebi que não foi bom, não é? Não foi bom. Epá, mas também temos que perceber que a pessoa também tem as suas coisas. Ok, é claro que numa relação abusiva as pessoas estão ambas feridas. Porque quando não há consciência, quando não há trabalho interior, uma relação acaba por ser... não ser uma relação entre dois adultos maduros, conscientes, que sabem lidar com as coisas, que sabem que têm o seu próprio self, não é? Para passar a ser uma relação de duas crianças que estão magoadas e feridas lá atrás. E aqui estamos a falar da tal traumatização que vem lá de trás e que depois nós só vamos retraumatizar pela vida inteira. E isso, quando há uma relação muito abusiva lá atrás, depois todas elas são. E parece-nos efetivamente normal.
Então, quando uma amiga pergunta como é que uma mulher como tu permite, na verdade, só quem passa por este tipo de situações é que consegue nominá-las e que consegue, com trabalho interior, perceber, ok, isto é abuso, mas também só com o trabalho interior e sendo muito fiel à verdade e estando muito ligada e conectada com as sensações que o seu corpo lhe dá. Então, só com esta verdade é que depois consegue pôr um basta. E, efetivamente, quando este basta acontece numa relação abusiva, é muito possível que a seguir venha um abuso a si mesma. Porque é o que há de mais natural, efetivamente, não. Porque a pessoa é codependente, porque eu não acredito que as pessoas são codependentes. Eu acredito, sim, que nós temos, alguns de nós têm comportamentos que nos levam a ter padrões destrutivos de codependência, que são variados e que eu irei falar neste canal, mas não que são codependentes. Eu costumo dar o exemplo, eu não sou uma amigdalite, eu não sou uma faringite. Então, não é a codependência não é o que nós somos, é um padrão que acontece a partir de uma traumatização que está gravada no meu sistema nervoso, que está gravada no reptiliano do meu cérebro, ou seja, naquela parte do meu cérebro que age por instinto, que não é consciente, e que um excesso de passado no meu presente, como dizia a Liana no início, na frase que eu li, vai fazer com que o meu presente seja uma repetição do meu passado abusivo. Então, se numa primeira fase eu poderia permitir abusos físicos, eu numa segunda fase posso permitir abusos psicológicos e depois cada vez as coisas vão sendo mais subtis. Mas se o padrão não for tratado, não for curado, se o trauma não for visto, não for revisitado, eu acredito, pela minha experiência comigo e com os outros, que ele vai ser sempre repetido. Ele muda de cara, ele pode mudar de casa, porém vai repetir-se. Então o que é que eu diria? Que do abuso crónico, do abuso, resulta um stress pós-traumático muitas vezes. Até há uns anos esta parte considerava-se que o trauma era apenas o stress pós-traumático. Hoje sabe-se que não, que o trauma e a traumatização é muito mais do que só um stress pós-traumático. E até para vocês terem uma ideia, há uns anos atrás, até se acreditava que o stress pós-traumático só acontecia em situações, sei lá, de guerra, como nós vemos os veteranos que vieram do Afeganistão, a maior parte com stresses pós-traumáticos, que acabavam por ter situações, sei lá, mesmo de dissociação, de situações onde tinham mesmo que ser medicados, porque vinham de cenários de guerra. Mas o stress pós-traumático, há vários tipos de cenários de guerra. E é preciso falarmos disto. É preciso dizermos e trazermos para reflexão de que uma relação abusiva é um cenário de guerra. É um cenário de violência. Pode ser um estalo sem mão. Podem ser vários estalos sem mão. Pode ser um abuso financeiro. Pode ser um abuso, um uso e um abuso das qualidades do outro. Eu irei falar mais à frente
de um tema que para mim é bastante também pertinente, mas ao mesmo tempo delicado, que é o abuso narcísico. E, efetivamente, quando há relações de abuso narcísico, há stress pós-traumático, regra geral. Regra geral. E aqui, quando isto acontece, o que acontece é que, portanto, o abusador vai embora, o stress está cronificado, o corpo está em respostas de luta, fuga ou congelamento, continua a repetir como se aquilo estivesse a acontecer ainda, não é? A orientação da pessoa fica comprometida, a pessoa não sabe se vai ali, se vai acolá, se sai, se não sai, portanto, toda a orientação fica comprometida. O fluxo natural da vida da pessoa fica totalmente comprometido pelas respostas traumáticas que a pessoa dá. E vemos também que o senso de segurança da pessoa fica abalado. A pessoa fica desamparada. Isto é diferente de uma situação que todos temos e que todos passamos, daquele desamparo. Ok, há uma separação e a pessoa fica um bocadinho desamparada e tem que se readaptar e tem que se reinventar, não é? Um stress pós-traumático, principalmente após uma relação abusiva narcísica, que devido a ser subtil, os abusos serem subtis, são mais difíceis de perceber logo, são mais difíceis depois também de processar, não é? De digerir. E então, este senso de segurança que se perde é muito... é abisal. Portanto, a pessoa fica mesmo perdida. E não consegue distinguir, e isto é muito importante também que se fale, uma pessoa num stress pós-traumático abusivo não consegue distinguir o que é seguro do que é tóxico. Por isso é que muitas vezes eu vejo pessoas que saem de uma relação abusiva, continuam a desculpar o abusador e vão se enfiar logo noutra, logo de seguida. E aquilo é aquele momento da paixão maravilhoso, é tudo ótimo, e depois vai tudo voltar ao mesmo. Porquê? Porque na realidade a pessoa, ao não ter olhado e visitado aquela casa traumática, aquela sua parte traumatizada, ela não vai distinguir o que é seguro do que é tóxico e quem é confiável de quem não é. Então é muito natural que se vá enfiar outra vez com uma pessoa que não é confiável, porque obviamente que a própria pessoa não está com confiança sequer em si mesma, nem no mundo, nem na vida, nem em nada, não é? Porque está comprometida, tudo isto é comprometido, porque existe efetivamente uma situação de abuso crónico, e esta situação resulta num stress pós-traumático. Uma pergunta, ou não uma pergunta, uma reflexão. Aqui, os amigos nem sempre conseguem dar apoio. Esta é a altura que, se a pessoa estiver mesmo muito, mesmo no inferno, porque é natural, porque vai ter que fazer aqui uma transformação em si e, portanto, todos os períodos de transformação são períodos quase sempre de inferno, de noite escura da alma. Então aqui os amigos podem ser ali um apoio, mas não vão entender. Eu tenho outro episódio gravado que se chama Porque Ainda Estás Aí, que é o mantra que eu digo, por favor, não digam. Não digam, porque num stress pós-traumático a pessoa não quer estar ali mais, mas não consegue sair. E isto é preciso que se note. A pessoa não consegue sair.
porque é de tal maneira a dor e a devastação interna e a confusão interna, o sono é comprometido, a comida, é tudo comprometido. E vocês, para terem uma noção, isto é mesmo a nível do cérebro. É quase como se só a nossa parte instintiva funcionasse. Não há uma ligação ao pré-frontal que nos permite ter discernimento, discernir as coisas. Essa ligação é cortada. Então, na realidade, os amigos não entendem e também não têm que entender. Podem apenas acompanhar. E nestas alturas, eu sugiro, até por experiência própria, que se procure um terapeuta e que se faça efetivamente uma terapia que valide este stress pós-traumático, que não é só uma dor de separação, é um bocadinho ou um bocadão, depende, mais do que isto. No entanto, se nestas situações traumáticas nós deixamos de nos conseguir habitar, se deixamos de conseguir habitar a nossa casa interna, se ela passa a ser algo muito estranho para nós, porque é como se estivéssemos fora de nós, e isso é a dissociação também que aparece com o stress pós-traumático. Se, porém, há uma altura que isto é assim, depois, como é que nós efetivamente podemos curar o trauma e evitar continuar a repetir estes padrões disfuncionais e destrutivos nas relações e continuar a ir ter com pessoas que não são confiáveis? E como é que nós conseguimos voltar a confiar? Isto depois de uma ou de várias relações abusivas, voltar à vida de forma saudável é um processo, não é um minuto, não é um dia, não é um mês, é um processo. Mas eu tenho uma ótima notícia, e a ótima notícia é que ele é possível, ele é muito possível de ser feito. E a primeira grande premissa para que este processo seja feito é aceitar que se está a passar por aquele momento e que, apesar do termo cura e do termo curar o trauma ser também algo, muito vasto, não é? Nós podemos pelo menos pôr a possibilidade de renegociar este trauma que nos habita, olhar para ele, movê-lo para outro lugar, através da senso-percepção do mesmo, ou seja, do corpo, não só da mente, trazer da narrativa para o corpo e deixar que o corpo diga o que é que se está a passar aqui, não é? Porque nós usamos a mente, mas a narrativa, eu não tenho nada contra a narrativa, obviamente, mas tratar só pela narrativa pode ser às vezes muito demorado e não só, e também é muito mais difícil porque efetivamente nós podemos narrar um evento durante anos e nunca o curar. E quando nós vamos ao corpo, nós temos mais possibilidade de libertar aquele stress, aquela carga excessiva que ficou no corpo. Como diz o Dr. Peter Levine, não ficou no evento, ficou no corpo. Então, a primeira coisa é aceitar que nós estamos a passar aquele momento e comprometermos-nos com o momento, sabendo, como eu disse há pouco, que não se faz num dia, sabendo também que o que nos dói, dói, efetivamente, está a doer, mas que um dia deixará de doer, mas não importa o dia em que deixará de doer, importa é validar que dói naquele momento. E isso é que é penso que é uma das grandes questões, é permitir-se sentir a dor, não
anestesiar a dor, seja com substâncias, seja com outra relação, seja com o que for. Não anestesiar a dor, senti-la, deixar que o corpo a expresse. E depois a ótima notícia também é que se há uma parte ou várias partes de nós que estão feridas, que estão estilhaçadas, há outras que não foram feridas, que estão saudáveis. E que no momento em que há rupturas e no momento em que nós estamos a experienciar um stress pós-traumático ou uma retraumatização, essas partes parecem-nos totalmente inexistentes. E se eu for falar delas, vão dizer, bom, isso até é patético, não é? Porque a pessoa está destruída e eu estou-lhe a dizer, não, mas tem uma parte. Não importa o que o terapeuta diz. O que importa é o que a pessoa sente. O terapeuta não está com a pessoa nem para a julgar, nem para lhe dar respostas. Às vezes está para fazer perguntas. Mas principalmente está a acompanhá-la na travessia, está a apoiá-la, está a dar-lhe suporte, sem julgamento, sem dizer porque é que ainda estás aí. Mas essa pessoa essa pessoa só abusava de ti, ou só abusava de si. Saia já daí, largue isso. O terapeuta não faz isso. Isso fazem alguns amigos que inocentemente não percebem que a pessoa não consegue sair dali. Que está numa teia, está enredada, está presa nela própria. Está a repetir o abuso que acabou por normalizar. E então, se há efetivamente partes que estão saudáveis e que nós podemos começar aos poucos, muito devagarinho, a trazer. E esse é um recurso precioso. Aprender a ficar com todas estas partes, sabendo que o que dói, dói e que ocupa o seu espaço, e é verdade que sim, que ocupa, mas validando ao mesmo tempo que isto que me dói não ocupa o espaço todo cá dentro. Porque a verdade é que nós somos muito mais do que a nossa história. Nós somos muito mais do que o nosso trauma. E muito mais que as nossas traumatizações. Então, perceber e observar com muita curiosidade o nosso processo de transformação, porque pode ser um recurso muito poderoso eu pôr-me no lugar, mesmo com dor, de observar as várias partes que me habitam. E como é que eu posso habitá-las também? Com curiosidade. Eu posso sentir tristeza, posso sentir dor, posso sentir mágoa, posso sentir angústia, mas houve um momento naquele dia que eu sorri para uma criança ou sorri porque ouvi uma música que me lembrou alguma coisa. Esse momento é precioso. Esse momento é precioso. Então eu diria que nesta renegociação da traumatização, para que não se continue a repetir sempre o padrão, é importante também a generosidade e o carinho com que nós podemos honrar as nossas feridas. Não se fala em honrar as feridas, fala-se em fugir ou curar as feridas, mas há que honrá-las porque elas demoram o seu tempo de cicatrização. E se vocês repararem, todas as cicatrizes nos enrijecem a pele. A cicatriz é sempre a parte mais dura da pele. E nós podemos, com as cicatrizes, relembrar que existem enormes janelas de oportunidade no processo traumático. As pessoas traumatizadas que conseguem efetivamente renegociar os seus traumas são pessoas incrivelmente
poderosas no sentido do poder pessoal. E podemos olhar, sei lá, para uma ópera, nós podemos olhar, sei lá, para o Martin Luther King, nós podemos... personalidades, pessoas conhecidas que foram altamente traumatizadas e que conseguiram, como diz alguém que eu não sei quem é, mas que diz que transformar a dor em dom, não sei se é Isabel Faia, se é Inês Gaia, se é Eliana, não sei. Sei que este transformar a dor em dom é exatamente pegar em toda aquela minha parte traumática e pô-la quando ela estiver, quando eu puder também incluir outras partes de mim, eu coloco-a efetivamente ao serviço dos outros, ao meu e ao dos outros. E isto é uma janela de oportunidade. E então, a ótima notícia é que existe um stress pós-traumático, mas existe também um crescimento pós-traumático. E é esse crescimento que nós estamos todos aptos a aceitar nessa travessia que nos permite depois criarmos tapeçarias incríveis com aquilo que nos aconteceu e podermos efetivamente aprender que nós somos muito mais do que aquilo que nos aconteceu. Nós não somos aquilo que nos aconteceu. Aquilo que nos aconteceu pode fazer de nós pessoas melhores, pessoas mais compassivas, pessoas mais generosas, pessoas mais amorosas, pessoas que aprendem a perdoar e a perdoar-se, ou eu diria ao contrário, a perdoarem-se e a perdoar. E tudo isto são pequenas limpezas que a alma nos convida a fazer na nossa personalidade, nas nossas feridas. Então, para terminar, eu diria que também comecei com uma frase da Liana Neto e vou terminar com outra que diz que o trauma não é só o efeito da violência, o trauma é a causa da violência. Então nós, para trabalharmos com relações abusivas, nós para efetivamente curarmos em profundidade a codependência e os padrões da codependência, nós precisamos de ir renegociar os nossos traumas e ver onde é que está, onde é que começa, mas com compaixão, com carinho, com paciência, porque se demorarmos tanto tempo até chegar aqui, não é num dia que saímos, não é? Então, eu convido-vos a refletirem sobre este episódio, a procurarem ajuda, a não terem vergonha de pedir ajuda, a não terem vergonha enquanto pessoas que se sentem inteligentes, com vidas normais, entre aspas, com filhos, com casa, com trabalhos, com tudo funcional, mas que vivem em situações muito disfuncionais e principalmente, quando eu disse principalmente, não quer dizer que isto tenha que acontecer em todas as relações abusivas, mas se alguém que me está a ouvir sente que está a ser vítima de abuso narcísico, por exemplo, faça qualquer coisa por isso. Não se esconda, não tenha vergonha, não escute aquelas pessoas que dizem como é que uma pessoa inteligente como tu permite. Aqui não há pessoas inteligentes e não inteligentes. Aqui há trauma e aqui há abuso que é perpetuado. E há que curar, e há que aceitar ajuda, porque isso é uma forma grandiosa de humildade e de amor próprio. Então, vamos ficar hoje por aqui. Se este episódio foi útil para si, então, se sentir que ele pode ser útil para mais alguém, e para que possamos também chegar mais longe, obviamente, eu convido-vos a subscrever o canal do YouTube e a partilhar este episódio. E então deixo-vos com a intenção de que a luz nos guie e que o amor nos conforte. Um abraço forte a todas, a cada uma, a todos e a cada um. Até já. Muito obrigada. Esperamos por si, todas as quintas-feiras, aqui no canal.